Isso. Aqui você. Só colocar no chat. Bom, então é isso, galera. É aqui, nessa fase, que a gente vai desenvolver a personalidade, o caráter da criança. Por isso que é importante a primeira infância, que é o período que vai do 0 aos 6 anos. Esse momento é muito importante. Fundamental para a criação da criança. Isso que a gente tem que dar a devida atenção. Bom, podemos deixar de lado. Muitas vezes esse período é ignorado e aí você pode ter problemas, né? Tá bom? Então, o que acontece? Na primeira infância, você tem alguns processos que acontecem no cérebro dessa criança que vão impactar, inclusive, o futuro dela. Então, essa criança, como eu dei o exemplo, né? Uma criança que tem dificuldades de aprendizagem, dificuldade para aprender as coisas, provavelmente essa criança será um adulto também que terá dificuldades para aprender. Tá? Então, nós precisamos identificar falhas, limitações, dificuldades aqui, nesse momento, para poder suprir essas necessidades, lidar com elas, erradicar, eliminar, para que essa criança se transforme, se desenvolva e vire um adulto com potencial intelectual o máximo possível. Tá bom? Então, é aqui, resumidamente, nesses primeiros anos de vida que a gente vai ter a arquitetura do cérebro começando a se formar. Mas, lógico, eu estou comendo uma banana. Aí. Lógico, né, gente? Esse processo vai ou continua ao longo do tempo se formando, ok? Então, se experiências positivas, se experiências negativas, quebrou a cara, acertou, sucesso, fracasso, mais ou menos, tristeza, alegria, dor, acertos, frustrações, sentimentos e condições que vão moldando essa pessoa. Certo? Mas, especificamente, quando a gente fala de criança, especificamente com os pais, essas experiências com os pais, com os parentes, né, as pessoas mais próximas, e, por que não, com cuidadores. Por isso, a gente precisa sempre proteger, a ideia é que isso aconteça, sempre proteger essas crianças, tá? Em todos os sentidos de proteção. No sentido físico também, por que não? Porque muitos sofrem violência dentro de casa. E essas situações, essas condições podem e vão provavelmente interferir no desenvolvimento saudável do cérebro dessas crianças. Causando traumas, por exemplo, bloqueios. E aí você começa a ter vários e vários problemas. Por isso a gente tem que sempre estimular de forma adequada. É justamente essa a ideia. Estimular de forma adequada essas pessoas, essas crianças. Isso acaba trazendo benefícios, como, por exemplo, o aumento do desempenho da capacidade intelectual. Aumentando o desempenho ou capacidade intelectual quando criança, quando adulto, essa criança vai estar mais disposta, né? Quando adulto, esse indivíduo vai ter mais habilidade, capacidade, facilidade para aprender e lidar com os desafios ali do seu dia a dia, tá bom? Esses itens são importantes. E aí, o tempo vai passando e em cada momento nós vamos tendo alterações ou temos expectativas, temos alguns direcionamentos que são importantíssimos e fundamentais para a vida de uma criança. Então, olha, com 2 anos, a gente espera que a criança esteja assim, que ela faça isso ou aquilo, como a gente viu bastante na aula 17. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre, eu já falei, isso é importante, você tem que entender que a criança evolui, o ciclo certo, a coisa acontece da forma certa, quando há uma evolução, um desenvolvimento neurológico por parte da criança. Tá? E aí você tem um papel fundamental na estimulação
e promover e permitir que essa criança cresça, né, nesse ambiente cheio de estímulos, para que ela tenha o melhor desempenho neurológico possível, educacional, motor e tudo mais. Mas é importante a gente condicionar, fazer com que essa criança entenda que a rotina é algo benéfico. E aí eu coloquei aqui um exemplo, né, de rotina. Vamos lá. Arrumar o quarto, se arrumar para a escola, trocar de roupa, lição de casa, hora do lanche, tempo livre. Tempo livre, muitas vezes, nós pecamos demais, muito mesmo. Quando a gente vai propor uma atividade para uma criança, a gente esquece de deixar um tempo livre para ela. A criança precisa brincar. Precisa um tempo livre para ela fazer o que ela quiser. Assim, no sentido de brincar, eu falo, né? Nesse sentido, tá, gente? Não me entenda mal. No sentido de brincar, se divertir, distrair e tal. Tem que ter um tempo livre. A rotina não pode ser muito rígida. Você já tem que mostrar para ela que, olha, você tem responsabilidades também. Não só o papai, não só a mamãe, não só eu, cuidadora, você tem, desde já. E aí você pode criar uma lista, uma rotina para ela. Mas isso eu vou mostrar como a gente pode fazer. Então, essa aqui é a ideia. Bom, vamos falar sobre algumas dicas que são importantes para você conseguir lidar com a rotina da criança e poder propor para ela uma rotina saudável, tá? Dicas para montar uma rotina saudável. Limite o tempo utilizado com a TV. Ei, ai, ai, agora aqui a casa caiu. A galera vai... ai. Vamos lá, falar de novo. Limite, o que é limite? É impor limites, tempo. Olha, sei lá, 2 horas no máximo por dia de televisão, videogame, computador, celular. Você tem que se organizar 2 horas no máximo. Das 8 às 10. Tudo que você tiver que mexer com questões tecnológicas, lógico, que não tiver a ver com ensino, com estudo, com educação, só das 8 às, sei lá, das 7 às 9 da noite. Eu não sei, um exemplo, tá, gente? Então, uma dica é limitar, tá? Por quê? Porque, normalmente, quando você tem crianças, contato com TV, videogame, computador, celular, é só olhar para as crianças hoje em dia. Que essas crianças levam um estilo de vida sedentário. O que significa, gente? Crianças que não se exercitam. Crianças que não praticam atividade física. Crianças obesas, sedentárias. Você começa a ter, desde criança, literalmente criança, novinho, já começa a ir construindo uma bomba relógio. Muita atenção. Steve Jobs falava que quando você liga a televisão, você desliga o cérebro. Parece forte essa frase, mas se parar para analisar, ele quis dizer o quê? Você não vai estimular seu cérebro vendo televisão. A não ser que você esteja assistindo Univesp, né? Que é aquela universidade virtual do estado de São Paulo. Que aí passa, aí lá sim, tem cálculo, tem matemática, tem um monte de coisa, aí sim, né? Mas se não for um programa de cunho educacional, um programa para ensinar, para educar, não vai virar nada. Percebem? Você não vai estimular o seu cérebro. As crianças também não sendo estimuladas. E a gente acabou de falar que é aqui que é o pulo do gato, esse é o momento. É aqui que a gente tem que investir na criança para que ela consiga entender que é importante estudar, que é fundamental ter atividade física. É aqui que a gente cria os bons hábitos. Se você deixa com TV e por aí vai, é difícil. Lanches em excesso. Isso tem relação com a alimentação ruim. Então, desculpa. Vida sedentária mais alimentação ruim aumenta os riscos de obesidade, doença cardiovascular. E aí, olha só, limite o tempo para, no máximo, 2 horas por dia.
Então, o dia tem 24 horas, em 22 horas aqui, tem a hora de sono ainda, né? Mas ela tem 22 horas para poder fazer outras coisas, que não mexer em celular, computador, videogame, essas coisas. Louco, né? Bom, dicas para manter ou para montar uma rotina saudável. Professor, o que você está falando? Rotina saudável significa que existe rotina que não é saudável? Aham. É exatamente isso. E essa rotina, além de não ser saudável, vai acumulando. Cada vez mais vai ficando pior. Tá bom? Então, uma criança que não tem rotina de escovar os dentes começa a ter problemas bucais. Cárie, e começa a ter problemas nos dentes. E aí você vai tendo inúmeros problemas. Uma criança que só fica na televisão, isso é uma rotina absurda, né? Não pode. Não pode. A criança tem que mexer, tem que correr, pular, brincar, enfim. Uma rotina que tem a ver com hábitos. Não é rotina, tem a ver com hábitos. Hábitos que não são bons. Vai fazer mal, tá bom? Bom, vamos lá. Mas, falando em rotina saudável, rotina que vai desenvolver essa criança, que vai fazer com que ela mande bem nas coisas que ela for fazer e tudo mais. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Encoraje atividades físicas que a criança realmente vai gostar. Eu não posso oferecer patinete para o Joãozinho porque ele ama jogar vôlei. Não posso falar de correr para o Pedrinho, porque o Pedrinho gosta de escalar. A parada dele é escalar. Correr não tem nada a ver com ele. Percebem? Moldar a atividade. Customizá-la. Interpretar o que é que o meu cliente, no caso uma criança, gosta, ou tem preferência, ou até que tem necessidade, e aí eu vou conseguir propor. Vou falar, olha, então vamos por aqui. O que mais? Deixar a criança conhecer atividades diferentes. Muitas vezes os pais limitam a criança. Não limitam. Não pode. Isso não pode ser feito, tá? Não pode, isso não pode acontecer. Então, permita que conheça. Ah, mas se ele não gostar, não gostar, não gostou. Ah, eu vou deixar ele andar de skate? Vai que ele não gosta. Aí se ele gostar. O que mais? Alimentação saudável. Ai, professor, você me quebrou. Você me quebrou. Comida mesmo, tá, gente? Ah, então a criança não pode comer uma vez na vida um Kinder Ovo? Não falei isso, imagina. Claro que pode, né? Ou em plena Páscoa, né? Vocês viam os coleguinhas ganhando, falando que não era ovo de Páscoa, você não vai dar ovo de Páscoa para criança? É difícil, né, gente? Mas tudo tem equilíbrio, tem cautela. Manter as horas de sono. Essencial. Uma criança que dorme bem, cresce bem. Uma criança que dorme bem, descansa bem. Uma criança que dorme bem, aprende bem, se desenvolve bem, se relaciona bem, apresenta melhores resultados bem. Uma saúde imunológica, né? Ou seja, uma proteção do corpo bem, ou melhor. Tem que dormir. Isso significa que você tem que, por exemplo, se ater aos horários de sono da criança. Claro que ela dorme normalmente. Ah, não, dorme meia-noite. Aí é complicado, né? Se ela dormir meia-noite, não tem como. Ah, não, dorme às 2 da manhã, tá muito tarde. Tá acostumado. A pessoa dormir à noite, a criança dormir à noite. Ah, mas ela vai acordar às 6 da manhã. Que seja. Deixa ela, que ela vai ter o dia todo para gastar energia, vai chegar à noite, ela vai estar cansada. E aí, enfim, tem estratégias, né? Mas a ideia é permitir que essa criança durma. Tem que dormir. Tá bom? Novamente. As crianças precisam brincar. As crianças precisam
de um apoio, tá? Falando para você estragar a criança, excesso também faz mal, né, gente? O ditado que fala que criança criada com vó dá BO, né? Dá PT, se dá ruim. Então, muita atenção, tá? Muita atenção. Então, esses são os itens que a gente precisa considerar na saúde da criança. O que acontece? A saúde da criança está voltada para você, cuidadora, sempre procurar, você é cuidadora, cuidador, sempre procurar encontrar ou criar um ambiente que vai estimular a criança a algo positivo. Melhor desenvolvimento, melhor aprendizagem, desafios. Por que não uma língua nova, atividade física, boa alimentação, hidratação, questões relacionadas a virtudes. Então, já ensina, já vai dando condições para o caráter dela e por aí. Dividir as coisas com a coleguinha. Às vezes a criança é egoísta, né? Quer tudo para ela, briga com a coleguinha, bate, morde. Não é certo. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai conversar sobre saúde na terceira idade. Acho que vamos agora para dois extremos, né? Você tem a saúde na infância e agora a saúde na terceira idade. E aí já tem as idosas aí sorrindo, descontraídas. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? Bom, o caminhar da vida nem sempre o caminho será leve, mas Deus sempre nos dará sapatos adequados. Uma reflexão aí. Vou mandar essa apresentação para vocês, tá? Antes, desculpa, gente. Eu só gostaria de fazer uma observação. Semana que vem, aula presencial. A Maria tinha falado, tô com saudade. Eu mandou até uma foto lá no grupo. Então, Maria, aí sim, então semana que vem, gente, aula presencial. Aula híbrida, né? Eu falo presencial assim, presencial para quem pode. Quem não pode, acompanha de casa pelo Zoom. Ok? Qualquer novidade, a gente avisa. Até o momento, é isso que está decidido. Tá bom? Então, já vão para casa, já foram, vocês estão em casa, né? Fala, vão para casa. Vocês já estão em casa. Então, fiquem pensando e lembrando, semana que vem a gente vai ter aula presencial. Para quem puder ir. Quem não puder, fica pelo Zoom. Tá bom? A Sofia colocou. Que legal. Legal, né, Sofia? Bom demais. Bom demais bom demais da conta. Muito bom, né? Concordo com você. Aí sim. Alguém tem alguma dúvida? Ou, se não tiver, a gente vai encerrar. Luciana, oba. Aê, Luciana. Bom demais. Bom. Não, deixa eu ver. Não. Bom, como ninguém, então, manifestou dúvidas, a gente, então, se vê semana que vem no SEBRAC. Presencialmente, a gente vai discutir sobre saúde na velhice. Vai ser uma aula bem legal. Aula importante. Como eu falei, muitos escolhem ou preferem atender pacientes idosos, então você vai gostar, isso eu garanto, tá bom? Um beijo, um excelente fim de semana para vocês, fiquem com Deus. Qualquer coisa, só mandar uma mensagem. Só. Então, Sofia, é bom que você saia. Vamos para aula. Você acha que vai ser bem legal. Você vai curtir demais. Vamos para aula para poder mexer, né? Tá bom? Um beijo. É bom que você vai começando já, né? Como a gente tinha conversado, a sair. Encontrar um rumo. Muito bom, Sofia. Esperando lá então, hein? Você e, lógico, e as meninas, né? Os meninos que puderem ir. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau, gente.